Diamant. Now, Vera Gissing. We did find her name on his list. Vera Gissing is with us here tonight. Hello, Vera. And I should tell you that you are actually sitting next to Nicholas Winton. Hello. Can I ask, is there anyone in our audience tonight who owes their life to Nicholas Winton? If so, could you stand up, please? Em 1939, enquanto a Europa mergulhava no caos da Segunda Guerra Mundial, um homem comum tomou uma decisão impossível. Sem uniforme, sem exército, sem apoio oficial, burlando o próprio sistema, usando até mesmo formas ilegais para salvar vidas. Hoje, você vai conhecer a história de Nicholas Winton, um homem que organizou o resgate secreto de centenas de crianças, chegando num total de 669. Isso num território que logo seria dominado pelos nazistas, e guardou esse segredo por quase 50 anos. Meu nome é Renan e você está no Sem Contexto. Nascido em 1909 em Hampstead, Winton cresceu em uma família de origem judaica alemã, que havia se assimilado à sociedade britânica. Nicholas estudou em boas escolas, trabalhou como corretor da bolsa e levava uma vida confortável. E é em dezembro de 1938 que o fio do destino puxa Winton para algo mais além do que a sua rotina. Ele planejava umas férias de esqui, quando recebeu uma carta do amigo Martin Blake, que estava em Praga, ajudando refugiados dos Sudetos. Blake escreve algo como: "Esquece o esqui. Venha, o que está acontecendo aqui é muito mais importante." Nicholas, com aquela mistura de curiosidade e senso de responsabilidade, embarca para a Tchecoslováquia. Quando chega, encontra um cenário que mudaria completamente o curso da sua vida. Milhares de judeus, socialistas, opositores do nazismo e famílias inteiras vivendo em condições de desespero. Eles tinham sido expulsos pelos nazistas que haviam tomado os Sudetos e agora, com a pressão crescente de Hitler sobre todo o país, ninguém sabia quanto tempo restava. Ele visitava barracas, ouvia as histórias, via as crianças brincando na lama, sem entender completamente o que estava acontecendo, o peso que elas carregavam de um destino incerto. E é observando as crianças que Nicholas Winton percebe uma falha imensa no sistema de ajuda internacional. Havia esforços para salvar adultos, esforços diplomáticos, esforços de organizações judaicas, mas quase nada voltado especificadamente para as crianças. E ele, que poderia ter deixado tudo isso de lado, deixado apenas com os especialistas resolverem, ou se não doado dinheiro e voltado para casa, ele decide com firmeza: se ninguém tá fazendo, pode deixar que o pai resolve. Com essa decisão nasce uma operação audaciosa, improvisada e perigosa. No quarto do Hotel Europa, no centro de Praga, Nicholas monta um pequeno escritório clandestino, uma mesa simples, uma máquina de escrever, alguns formulários e uma fila de pais aflitos batendo à sua porta. Ele começa a registrar nomes, idades, características físicas, histórias familiares, tudo em listas que aumentavam dia após dia. Se os nazistas descobrissem o que ele estava organizando, tudo acabaria imediatamente. Mas ter uma lista não bastava. Para poder sair da Tchecoslováquia, era necessário uma autorização para poder sair do país, visto para poder entrar na Inglaterra, passagens, garantias financeiras e também famílias britânicas que aceitassem receber as crianças. Só que adivinha, nada disso estava disponível, nada disso estava pronto e nada disso era simples. Então precisou não só criar um sistema que não existia, como enfrentar camadas de burocracia que pareciam criadas especificadamente para impedir qualquer tentativa de resgate. Ele corria contra o relógio, porque cada nova lei nazista endurecia as regras e tornava a fuga mais difícil. Winton então retorna a Londres. Ele dividia durante o dia o trabalho normal e durante a noite a sua operação clandestina. Enviava cartas, publicava anúncios em jornais, pedindo lares temporários. Aparecia em reuniões comunitárias, pressionava autoridades britânicas. Ele precisava juntar cerca de 50 libras por criança, uma quantidade enorme para a época, exigida pelo governo como uma garantia. Galera, para vocês terem uma noção, essas 50 libras hoje seria equivalente a 4.300 euros por criança. Outro detalhe é que muitas vezes ele tirava do próprio bolso esse dinheiro. Só que mesmo com um esforço gigantesco, a burocracia continuava sendo o maior obstáculo. Então Winton passou a fabricar documentos falsos quando necessário. A autorização eram reescritas, assinaturas imitadas, certidões refeitas com urgência.
Ele e seus colaboradores improvisavam carimbos, ajustavam datas, adaptavam formulários e, em alguns casos, acrescentavam informações inventadas. Era uma corrida moral entre salvar vidas ou obedecer regras de um sistema paralisado pelo medo. E Winton escolheu salvar vidas. Ao mesmo tempo, ele organizava os transportes. A rota era complexa. Crianças saíam de Praga de trem, atravessavam a Alemanha, já completamente sob controle nazista, até chegar à Holanda, onde embarcavam em navios rumo à Inglaterra. Muitos pais acompanhavam seus filhos até a estação, sabendo que provavelmente nunca mais os veriam. O primeiro trem saiu em março de 1939, carregando dezenas de crianças. Nicholas mantinha um registro minucioso: nomes, números e destinos. Em poucos meses, foram organizados 8 trens, totalizando 669 crianças resgatadas. Cada chegada na Inglaterra era tensa, mas também muito emocional. Voluntários esperavam na estação de Liverpool Street para entregar as crianças às famílias adotivas temporárias. Algumas iam para lares amorosos, outras já iam para lares mais rígidos e outros para áreas rurais. Mas todas estavam vivas, e era isso que realmente importava. Então chegamos ao capítulo mais trágico da história. Um nono trem foi organizado para sair no dia 1º de setembro de 1939. Era o maior de todos, com cerca de 230 crianças. O trem estava pronto. As crianças estavam todas na estação, mas então a Alemanha invadiu a Polônia. A guerra começou oficialmente, as fronteiras fecharam, guardas nazistas tomaram a estação e o trem foi impedido de partir. Nunca mais se teve notícia das crianças. Esse episódio ficou marcado para sempre na memória de Winton, que até o fim da sua vida lamentava por não ter conseguido resgatá-las. Quando a guerra terminou, Nicholas simplesmente voltou à sua vida normal. Ele não contou nem mesmo para os seus amigos, colegas, nem mesmo para sua esposa Gretchen, que se casou em 1948. Ele guardou todos os documentos em silêncio, como se aquilo fosse apenas um detalhe do passado. Ele acreditava que não tinha feito nada extraordinário, apenas o que precisava ser feito. Nos anos seguintes, criou os filhos, trabalhou, se envolveu em caridades locais, mas sempre sem mencionar seu feito de 1939. Décadas depois, a história renasce quase que por acidente. Então, em 1988, quando Gretchen estava arrumando o sótão da casa, ela encontra uma pasta marrom no chão. Dentro estava cheio de listas, fotos, recibos, passaportes, relatórios, cartas de pais implorando por ajuda. Ela desce da escada confusa e pergunta para Nicholas o que era tudo aquilo. E Nicholas responde com a maior sinceridade do mundo todo: por algumas crianças que eu salvei na guerra. Gretchen imediatamente percebe que havia algo gigantesco ali. Ela leva a pasta para historiadores, jornalista e, eventualmente, para a BBC. E é assim que chegamos ao momento mais famoso da vida de Winton. A BBC o chama para participar de um programa chamado That's Life, mas sem dizer exatamente o porquê. Ele senta entre o público tranquilo, achando que provavelmente era só mais uma homenagem comum. Então a apresentadora começa a contar sobre a história de algumas crianças salvas. Então, ela pergunta: alguém aqui nessa plateia foi salva por Nicholas Winton? Em seguida, uma mulher ao lado dele se levanta. Ele olha e fica surpreso, mas a apresentadora novamente faz outra pergunta: e se há mais alguém aqui nessa plateia que deve a vida a este homem? Fique de pé. Can I ask, is there anyone in our audience tonight who owes their life to Nicholas Winton? If so, could you stand up, please? E lentamente, dezenas de pessoas no estúdio se levantam ao mesmo tempo. Nicholas coloca a mão no rosto, tentando conter a emoção. Era a primeira vez que ele viu o impacto real do que tinha feito. Não apenas crianças, mas seus filhos, netos, famílias inteiras, daquelas criancinhas que ele salvou anos, décadas atrás. Emocionante, né, Maia? Emocionante. Depois disso, a história dele explodiu no mundo inteiro. E Nicholas se tornou uma figura internacional. Recebeu homenagens, condecorações, o título de Sir, concedido pela Rainha Elizabeth II. Ele dizia: as pessoas me chamam de herói, mas eu só fiz o que eu achei que era certo. E talvez seja isso o mais fascinante. Ele não salvou 669 crianças para ser reconhecido. Ele salvou porque não suportava ficar parado. Nicholas Winton viveu até 2015, com 106 anos. No final de sua vida, ele era chamado de Schindler britânico. Para ele, cada criança salva era uma vitória, e cada criança perdida era uma ferida que nunca cicatrizou. Seu legado hoje se traduz não apenas nas vidas que resgatou, mas nas milhares de pessoas que só existem porque ele decidiu agir.
Bom, rapaziada, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado de coração. É realmente uma história e tanta, um cara é realmente um herói. 669 crianças. Ainda por cima, o cara esconder de todo mundo, deixar pra ele, não querer, tipo, reconhecimento por isso, mostra que o cara realmente se importava com essas crianças. Se você gostou do vídeo, por favor, dá um like, compartilha, se inscreve, enfim, comente aí o que vocês acharam. E se gostou mesmo, manda pra um amigo. Se não gostou, pode ser um inimigo também. O importante é interagir. Valeu!